O tema da mensagem que quero trazer para os irmãos é poder em tempos de guerra. E uma pergunta: nós temos poder? Né? Eu confesso que essa mensagem ela foi inspirada em algumas das audições que eu faço. Eu sigo alguns colegas ministros aí pelo Brasil. E um tempo atrás eu ouvi uma mensagem, essa mensagem ficou no meu coração, e eu vinha perguntando durante a semana o que compartilhar com a igreja. E na quarta-feira, quando estávamos reunidos ali no Zoom, em oração, aliás, eu vou dizer uma coisa para você: você tem deixado de participar da reunião de oração, que é feita online, nas quartas-feiras às 20 horas, você tem perdido oportunidade de Deus na sua vida. E aqui eu vou falar uma coisa bem séria para você: se você fica assistindo seriado ou novela no horário da oração, você está fazendo exatamente o plano do inimigo na questão que envolve a guerra espiritual. Então, separe, põe a sua agenda no lugar e vá orar junto com o povo de Deus. É porque no encontro da oração se manifesta poder. E se você não está lá, como diz aquele velho ditado, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Né? Hoje é dia de celebrar a ceia do Senhor. E é o dia de pensar na igreja de Jesus. O que é a igreja de Jesus? E nós estamos vivendo uma época, como o pastor Marcelo bem claramente colocou aqui inicialmente, ele já quase fez a introdução da minha mensagem hoje. Época em que sinais do cumprimento da promessa da volta de Jesus estão se mostrando com fortes evidências. Basta nós termos um olhar bíblico para a realidade que nos cerca. Basta pegar os óculos da palavra e colocar aqui, para você enxergar o que está acontecendo. Nós estamos em guerra, irmãos. Guerra espiritual pela disputa de vidas que foram compradas para a salvação em Cristo. Satanás sabe muito bem do seu final. Mas ele não quer ser derrotado sozinho. Por isso ele está lutando para ampliar a sua ação de destruição. A palavra de Deus diz assim que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele não cessa. Ele quer fazer isso. E nós estamos vendo isso acontecendo. A igreja está sim em perseguição, irmãos. Talvez você não tenha uma perseguição muito clara aqui de alguém levando você para a prisão ou levando você para a degola, como tem em vários outros lugares do mundo hoje. Algumas são mais visíveis, esses sinais de perseguição, outros são menos. Mas nem por isso é menor a realidade. A perseguição ela se manifesta também nas barreiras e nos obstáculos que se levantam quando vamos pregar o Evangelho. As barreiras que se levantam para tirar a nossa liberdade de anunciar a salvação, de anunciar que Jesus é a esperança, é a cura das nações. Então, observe o que está acontecendo hoje, você vai perceber que nós estamos no meio de uma perseguição. Cristãos são mortos por professarem a sua fé. Recentemente nós revimos uma onda de destruição de templos, aqui do lado, no Chile. Então o inimigo tem se levantado a tudo que se chama cristão. Você pode ver que ele não persegue mais ninguém, ele só persegue o cristianismo.
Porque é o cristianismo que tem a mensagem que transforma, que salva e que redime. Então nós estamos em perseguição, nós estamos em guerra, irmãos. Oposição à igreja e à sua mensagem. Quando você vê o quadro geopolítico que se faz presente no mundo hoje, os movimentos e ideais que se proclamam em oposição ao cristianismo, aos valores de uma sociedade judaico-cristã, tudo isso tem crescido e se sobrepõe em muitos casos à igreja de Jesus. E sabe o que acontece com a igreja? A igreja se intimida e recua diante das ameaças. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. E nós achamos que o que isso significa é que ela não vai vir nos ameaçar. Significa que ela não vai resistir ao avanço da igreja. E nós nos intimidamos e recuamos. Outro aspecto dessa guerra é a apostasia, irmãos. O evangelho tem sido transformado em mercadoria por pregadores que pedem bênçãos, mas não querem Deus. Que transformaram o evangelho, como diz a palavra de Deus, em fonte de lucro. Líderes cristãos, outrora respeitadíssimos, estão virando a cabeça e estão apostatando daquilo que a palavra de Deus chama de sã doutrina. Sinais dos tempos, irmãos. Eu podia falar uma porção de outras coisas aqui, mas tem um agravante. Um dos agravantes dessa situação é que nós vivemos uma geração de cristãos superficiais, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim que nós erramos. Jesus falou bem claro para nós, que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. E a palavra de Deus diz que nós devíamos ouvir a palavra. Jesus falou isso, que nós devíamos ouvir a palavra e praticar a palavra, para que as nossas vidas, os nossos projetos, o nosso viver como discípulo, não fosse construído sobre a areia, mas sobre a rocha. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é uma geração de cristãos que, se você perguntar alguma coisa mais complicadinha da palavra de Deus, a pessoa não sabe responder. E aquilo que sabe, tem dificuldade de obedecer. E por isso, nós estamos construindo uma geração frágil, suscetível à tempestade, suscetível aos ventos fortes, que pode ser derrubada, que pode ser afogada. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela pede que a gente se alerte, acenda a nossa luzinha amarela, em alguns casos a luzinha vermelha da nossa consciência, e faça com que a gente mude esse quadro. Mude esse quadro. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Mas eu me lembro claramente daquilo que Jesus falou assim: como ele ficaria feliz se ele encontrasse o seu servo servindo assim. E o exemplo que ele mostra é um servo dedicado a ele. A gente tem vivido uma época em que a gente se dedica muito às nossas coisas, aos nossos interesses, aos nossos projetos. Mas o reino de Deus é assunto de fim de semana. É assunto que não toma o lugar central na nossa vida. Agora, no meio de tudo isso, eu faço uma pergunta para os irmãos e uma pergunta para mim, porque eu também faço parte disso. Nós sabemos quem somos? Nós sabemos. Você sabe quem você é nesse quadro de guerra? Quem é você? Quem somos nós no meio dessa guerra?
Nós temos conhecimento do poder que nós temos? Você tem consciência de que você tem armas, e o poder dessas armas para lutar essa guerra que a gente acabou de descrever aqui? Nós estamos, como o pastor Marcelo falou, conscientes da urgência e engajados em nossa missão. Eu lembro daquele filme do O Último Homem, né? Aquele cara, ele sabia o que ele tinha na mão. Um Deus que o ajudou a levar muitos para fora do risco de vida, do risco de morte, quero dizer. E ele não desistiu, ele tinha uma consciência. Nós temos a consciência do que nós estamos fazendo no meio dessa batalha? Qual é a nossa missão? E baseado nesse contexto, eu quero compartilhar com os irmãos algumas porções da palavra de Deus para nós refletirmos nela, na busca das respostas a essas questões. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 3. Não vai ser projetado lá, se você está esperando, não vai ser projetado. Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17. O texto diz assim: respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Essa foi aquela questão de João Batista, quando Jesus chega para João Batista e diz assim: me batize. E João Batista diz: não, Senhor, eu não, o Senhor é que tem que me batizar. Então essa é a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: deixe-me assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em algumas versões, em quem tenho grande prazer. Jesus, amados, é a promessa da salvação cumprida. Você concorda comigo? Ele é a promessa que Deus cumpriu para a salvação. Nós não estamos mais esperando Jesus. Alguém aqui está esperando Jesus para ser salvo? Para Jesus realizar uma obra de salvação? Ninguém mais está esperando. Porque ele já veio. E a história testemunha isso. E naquele momento específico do início da jornada de ministério de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre ele, como testemunho da sua relação com o Pai, autenticando o ministério que ele iniciaria a partir daquele momento. Eu queria que você guardasse também na sua mente essa cena. Jesus saindo da água, o Espírito Santo vem numa forma de pomba sobre ele, e lá no céu a voz diz: este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Guarde na sua mente, Jesus está corporalmente entre os homens agora. O seu corpo está ali, cumprindo o que as Escrituras prometeram. Existe uma palavra no Antigo Testamento que fala muito claramente dessa promessa, que é um dos nomes aplicados a Jesus. Você lembra qual é a palavra? Emanuel. Deus conosco. Em Isaías capítulo 7, versículo 14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e a virgem ficará grávida, e dará à luz um filho, e ele se chamará Deus conosco. Aquela promessa se cumpre aqui. Isaías capítulo 11, versículo 12: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento,
o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha que coisa, a descrição do Espírito aqui. Ele fala que sobre o Messias viria o Espírito do Senhor, repousaria sobre ele, lhe daria sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Naquele momento do batismo, se cumpre exatamente essas promessas. Deus entre nós, corporalmente, fisicamente, o seu corpo, visível e tocável, como João fala lá no primeiro capítulo da sua epístola, ele diz assim: aquele que nós vimos e que nós tocamos com as nossas mãos. Outro aspecto que eu quero trazer para os irmãos é o fato de que Jesus é o cumprimento da presença do reino entre a humanidade. Jesus, então, pleno do Espírito Santo, realiza no meio dos homens a promessa de reconciliação, de cura, de libertação, de nova vida. A presença do reino entre os homens. Isso faz a gente lembrar de um texto que nós mencionamos enquanto estávamos fazendo a ceia, Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz assim, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Então aquela visão de Isaías, do servo sofredor, através do qual haveria a cura das nações, haveria a mudança da minha vida, o sarar das minhas feridas, se cumpre em Jesus. Lucas capítulo 4, versículos 17 a 21. O versículo diz assim: Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta quem? A Jesus. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu Jesus e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando Jesus, no início do Evangelho de Marcos, uma experiência muito parecida com essa aqui, ele fala no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele fala o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Dizia ele: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Mateus capítulo 12, versículo 28, ele falando com aqueles que se contrapunham a ele, ao fato de que ele tinha poder e autoridade sobre os demônios, questionando, dizendo que ele expulsava pelos demônios, ele fala assim, não é todo o argumento que eu vou colocar aqui no texto, mas o texto diz assim, Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus, irmãos. Jesus viveu, Ele caminhou entre nós, Jesus sentiu
corporalmente o frio e o calor. Ele chorou. A Bíblia fala que ele chorou, que ele sentiu tristeza, mas ele também sentiu alegria. Ele comeu peixe, participou de refeições, ele tocou nas pessoas, ele foi tocado pelas pessoas. Então Jesus presente se relacionou com essa humanidade, como corpo dos céus que veio à terra e agora está entre os homens. Guarda isso na sua mente, sempre que você pensar em Jesus. Jesus não era simplesmente um espírito intocável. Jesus era o Espírito Santo encarnado, vivendo no dia a dia a realidade humana que nós vivemos, interagindo com esse mundo corporalmente. O reino de Deus é Jesus presente entre os homens, curando, sarando feridas, libertando, restaurando a visão, reconciliando, amando, se entristecendo, se alegrando, proclamando, repreendendo. Jesus estava aqui entre os homens. E mais uma vez eu repito aquilo que João falou, e nós podíamos tocá-lo. As nossas mãos apalparam a verdade. Aquele que é o Filho de Deus, nós sentimos porque nós o abraçamos e fomos por ele abraçados. Então a coisa começa a mudar, não é? A missão do reino, essa missão que a gente falou, ela é confiada então aos homens, é confiada aos discípulos. Jesus veio, agiu entre nós, proclamando o reino, foi tocado e tocou, mas ele foi até a rude cruz. E ali na rude cruz, ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Toda a justiça de Deus foi realizada ali na cruz, para que eu e você pudéssemos ser aceitos eternamente na presença de Deus. Então, ele foi até a cruz, morreu, ressuscitou, venceu a morte. Então agora ele reúne os seus discípulos, um pouco antes de ascender ao seu lugar de direito e de glória, já com o corpo ressurreto, glorificado, incorruptível. E ele chama os seus discípulos e diz assim, Mateus capítulo 28, 18 a 20. Você conhece bem esse texto. Mas lembra o que a gente falou? Conhecer não é suficiente. É preciso vivê-lo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus recebeu toda a autoridade para realizar a sua missão. E o texto não diz que ele está transferindo essa autoridade. O texto fala? Não fala. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. E multipliquem-se. Daí fica essa pergunta, mas então por que Jesus está falando de autoridade? Eu quero que você guarde essa pergunta na sua mente. Ele simplesmente diz que mediante a sua autoridade, eles deveriam ir e fazer discípulos. Então, de que forma a autoridade de Jesus torna-se a autoridade dos discípulos? De que maneira nós vivenciamos toda a autoridade dada a Jesus?
Eu quero que você pense em outro texto junto comigo também. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. E nós vamos avançando, daqui a pouco eu termino, tá? Atos 1 e 2. Olha que interessante o que diz esse texto. Em meu livro anterior, Teófilo, e Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, agora estava escrevendo para seu amigo Teófilo, supostamente um amigo, não vou entrar na questão aqui do destinatário. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que ele foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, você observa que na sua Bíblia está escrito que Lucas tinha escrito todo o Evangelho, relatado o ministério de Jesus, esse que nós acabamos de mencionar aqui como o fato de ele viver corporalmente entre nós, fazendo a presença do reino de Deus uma realidade. Então ele chega aqui para o seu amigo, depois de escrito o Evangelho, ele começa a escrever o livro dos apóstolos e diz assim, que escrevia a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. É isso que está na sua Bíblia? Eu escrevi a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou. É isso que está na sua Bíblia? O que você encontrou na sua Bíblia? Começou a fazer e ensinar. Então Jesus sobe para o céu sem terminar o que tinha feito. Você já tinha observado isso nesse texto? Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não está escrevendo no Evangelho sobre o que Jesus fez. Ele escreveu no Evangelho sobre o que Jesus começou a fazer. Nos seus anos em que Jesus esteve aqui entre nós, ele começou então a fazer e ensinar. Mas quem continua fazendo? Se ele começou, ele deixou uma obra inacabada? Quem começou a fazer? No próprio livro de Mateus, capítulo 16, a gente vê uma dica sobre qual é o segmento desta história. Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19, ele diz assim, lembra-se daquela história da confissão de Pedro? Que Pedro diz assim, tu és o filho do Deus vivo. Então Jesus diz assim para ele, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-las. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Eu não falei de reino aqui? Que Jesus começou a fazer o seu reino realidade entre nós. Então ele fala assim, olha, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele não estava falando aqui de Pedro Papa, não. Porque isso aqui, na verdade, é uma colocação bem característica do povo hebreu. Ele fez a afirmação. E ele disse que a sua igreja, aquilo que ele chamou de seu povo, é a primeira vez que aparece no Novo Testamento aqui a palavra igreja. O seu povo seria um povo vitorioso. O inferno não teria capacidade de resistir à igreja. Que ele, a igreja de Jesus, que ele estaria construindo. Sobre aquela confissão, sobre aquela declaração de fé. Jesus construiu uma igreja e disse para a igreja assim, olha, aquilo que vocês ligarem nos céus, será ligado na terra, e aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Não era exatamente o que Jesus estava fazendo? No seu ministério?
entre os homens? É exatamente a mesma coisa. Jesus é a conexão do homem com o Pai. E agora Jesus está dizendo que a igreja é responsável por essa conexão. É a igreja que está aqui construindo o reino, a sua igreja. Então, a partir daquele fato em si, nasce um povo poderoso. Esse povo poderoso chama-se igreja. Mas como que a igreja tornou-se a igreja de Jesus, a igreja criada por Jesus, uma igreja poderosa, uma igreja prevalecente, uma igreja missionária, porque ela caminha com a missão de Jesus, uma igreja vencedora no meio de toda essa batalha e de toda essa guerra espiritual que nós estamos vivendo? Paulo foi muito claro, ele falou que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é nos lugares celestiais, com os poderes celestiais. É no âmbito da vida espiritual que está a maior batalha, a maior guerra que nós temos. Então nós voltamos ali para o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 4 a 9. Espero que eu esteja... está certo. Versículo 4 diz assim: certa ocasião, aqui Lucas já começa a escrever a história do livro de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus, depois de ressurreto, passou com eles 40 dias, versículo anterior. Deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Onde é que Jesus fala da promessa do Espírito Santo? Você lembra? João capítulo 14, Jesus diz exatamente isso, que ele iria, mas não nos deixaria só, ele mandaria sobre nós o Consolador, o Espírito que nos ensinaria e nos guiaria em todas as coisas que ele tinha dito. Então ele fez essa promessa lá com os discípulos. E aqui ele diz que, lembrando daquela promessa, ele diz assim: agora vocês aguardem, porque sabe aquela promessa? Aquela promessa ela vai se cumprir. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aqui é aquele versículo, né? Você sabe qual é o versículo? Você sabe qual é? Quem é capaz de dizer o versículo? Estão projetando aqui, você está minando aqui a minha mensagem? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha o que diz o texto, irmãos. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sobre quem? Sobre os discípulos. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus renova a sua promessa, e ele diz: olha, aguardem, porque ela vai se cumprir. E quando o Espírito descer sobre vocês, vocês se tornarão um povo poderoso. Vai encher vocês de poder.
E olha que interessante, irmãos. Você consegue começar a lembrar da imagem de Jesus sendo batizado? Você consegue fazer uma associação das coisas aqui? Jesus corporalmente sendo batizado e sendo autenticado com a presença do Espírito Santo. E aqui o Senhor diz assim: esperem que vocês vão receber o Espírito Santo como eu recebi lá naquele momento no batismo no Jordão. É similar a situação, irmãos. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, esse é um versículo que eu tenho pendurado na frente do meu computador, assim, enquanto eu estou trabalhando, para eu nunca esquecer disso aqui. Diz o texto assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse o espírito que Deus estava derramando sobre aqueles discípulos. E começando ali a história da igreja. Quantos eram os discípulos naquela época? Naqueles dias que estavam esperando? Eram 12? Quem acha que era 12, levanta a mão. Quem acha que era 3.000? Quem acha que era 500? Veja aí no capítulo, no versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Não é muito maior do que a igreja essência, irmãos. Nós temos quantos no hall do membro? Uns 70 e poucos, né, pastor? Então falta pouco. Um grupo pequeno que mudou a história, irmãos. E você achando que era 3.000, né? Mas aqui não era. Aqui era 120, cerca de 120. Talvez até um pouquinho menos que 120. Na verdade, o judeu gosta de arredondar para cima, né? Quando ele quer contar vantagem. Então aqui pode ser que tenha arredondado um pouquinho para cima, né? E eu digo isso porque eu sou filho de judeu, entendeu? Então eu posso falar. Se você não, eu posso falar, não tem problema. Neto, aliás. Capítulo 2 do livro de Atos, versículo 1 a 11. Essa história aqui você conhece. Ele diz assim, ó: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o seu som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto?
Amados, só para deixar algumas coisas claras antes de a gente chegar próximo do final aqui, a gente tem divergências com relação a algumas questões doutrinárias aí no mundo evangélico. Então a melhor maneira de a gente discutir questões que envolvem esse texto e a questão do batismo do Espírito Santo é olhando a própria palavra de Deus. A palavra de Deus responde. Eu não vou entrar em detalhes, eu só vou colocar aqui, ponderar algumas coisas aqui, né? Primeiro, que o evento de Pentecostes, aquela festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, onde reunia povo de tudo quanto é lugar, que confessava de alguma maneira a sua fé no judaísmo, o que aconteceu aqui foi o derramar do Espírito. Não é sobre os 11 ou 12 discípulos, porque nessa altura já tinha 12, Matias estava ali já. Mas sobre aqueles cerca de 120. E isso aconteceu de maneira visível e incontestável para aqueles que estavam ali observando as coisas que estavam acontecendo. Eles começaram a glorificar a Deus. E os eventos que seguem, com a pregação de Pedro e a conversão de mais de 3.000 pessoas, tudo é resultado deste agir poderoso do Espírito Santo ali. Aquilo ali, irmãos, foi o cumprimento da promessa feita por Jesus no capítulo anterior. Foi o cumprimento da promessa feita por Jesus lá em João capítulo 14. E como o próprio Pedro reconhece no seu discurso, é o cumprimento da profecia de Joel, quando o Espírito Santo seria colocado sobre toda a humanidade, à disposição de toda a humanidade. O Espírito foi derramado sobre todos esses discípulos. Eles começaram a falar em outras línguas. E o texto fala que eles eram capacitados pelo Espírito Santo. Mas observe que as línguas que eles falavam não eram línguas ininteligíveis. O testemunho que é dado no texto daqueles que ali estão presentes é que cada um ouvia o glorificar a Deus na sua própria linguagem materna. E o próprio grego, que é usado para escrever o texto, usa a expressão dialectos para descrever fazer essa afirmação. Um idioma conhecido de alguém, compreensível e significativo, mas que para aqueles discípulos que estavam ali sendo capacitados pelo Espírito Santo, era uma novidade para eles. Então eles foram capacitados a falar assim, né? Então o testemunho do poder e do alcance do Evangelho e a mensagem ratificadora, confirmadora da autoridade que Jesus estava colocando sobre a igreja naquele momento, estava patente. A partir dali, a igreja continua a fazer aquilo que Jesus começou a fazer. A mesma experiência da confirmação do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus vem agora vem acontecendo sobre a vida da sua igreja, que ele chama de meu corpo. É por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, Paulo chama atenção para a necessidade de nós discernirmos o corpo do Senhor. Nós somos a presença física, visível, tocável de Jesus nesse mundo. E nós temos o mesmo poder que Jesus, sobre o qual Jesus foi ungido naquele momento. O poder de Jesus, o poder do Espírito de Jesus está na igreja. E nós não estamos conscientes disso. Nós estamos desavisados. E eu não digo só nós aqui, irmãos, local. Eu falo da igreja de Jesus hoje.
O cumprimento da promessa de Jesus de que ungiria a igreja com seu Espírito acontece aqui, irmãos. Ele fez sobre os discípulos que formavam o seu corpo. A igreja que ele chamou para continuar a fazer o que ele estava fazendo. Não foi um derramar individual, irmãos. Não foi uma experiência de um ou de outro discípulo. Não foi uma segunda experiência. Não foi. Foi uma demonstração de poder e autoridade. Foi o derramar do Espírito sobre o seu próprio corpo. Por isso que Jesus falou para eles: aguardem, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porque vocês serão unificados como um corpo. Vocês serão povo com poder para fazer a obra que eu tenho entregue para vocês. Jesus não chegou de maneira irresponsável e disse assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não falou isso. Disse assim: olha, vocês vão, mas eu vou com vocês. Eu vou em vocês. Não é através. Eu vou em vocês, porque vocês são o meu corpo nesse mundo. Jesus está aqui ainda, irmãos. E está por meio da nossa realidade como corpo de Cristo. Eu quero ler um texto, o último texto que eu vou ler, para a gente concluir. No próprio capítulo 4 do livro de Atos, versículo 27, tem uma ilustração do que é uma igreja com poder. Capítulo 4, versículo 27, diz assim: de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel desta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. É interessante esse texto, porque ele fala assim, se você fizer uma análise e um paralelo com a história da igreja, o próprio Jesus falou que a nossa vida como igreja não seria fácil, que a gente sofreria perseguição, que a gente sofreria lutas, que a gente estaria no meio de uma guerra. Ele alertou isso o tempo todo para a gente. A semelhança dele, porque as autoridades se levantaram contra ele. Mas olha o que o texto diz. Agora, Senhor, considera a ameaça deles. Agora ele está falando com o Senhor, olha. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quem é que faz o milagre, irmão? Quem é que faz a maravilha? É Jesus. Como? Por meio da igreja. Olha a resposta de Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, é ao mesmo tempo uma coisa extremamente simples. Nós somos um povo que faz as pisadas de Jesus nesse mundo. Nós é que andamos pelos caminhos que Jesus anda. E nós não estamos desamparados e incapacitados para fazer isso. Jesus nos fez seu corpo e Ele é o cabeça. E Ele colocou sobre nós o seu Espírito, para que a gente viva a realidade vitoriosa de uma igreja vencedora, no meio dessa guerra. Para concluir, irmãos, eu não sei nem quanto tempo passou, porque eu estou sem relógio. Qual a implicação disso para a sua vida e para a minha vida, irmãos? Para a nossa vida como igreja? A igreja é o corpo vivo de Jesus presente neste mundo
e comissionado para realizar a grande comissão, para continuar a fazer a obra de Jesus. Ela não estará completa se nós não fizermos. A igreja, amados, é o corpo de Cristo, assim formado pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo. Essa promessa já foi cumprida. A igreja já foi ungida. Quando você segue o texto do capítulo 2, você vê que lá na conversão de mais de 3.000 almas, mais de 3.000 vidas, não houve um Pentecoste novo lá. Cada um que se arrepende, cada um que confessa seu pecado, cada um que crê em Jesus, passa a integrar este corpo de Cristo e é incluído na promessa do Espírito Santo. Cada um. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Que o Espírito testifica que nós somos filhos. Então, cada um que se arrepende, confessa o seu pecado e crê em Jesus, passa a integrar o corpo de Cristo e é incluído na promessa. Então, a promessa se cumpriu na vida daquele que entregou a sua vida a Jesus. Ele não precisa buscar outra experiência. O que ele precisa é se encher do Espírito. É buscar a plenitude. É viver espiritualmente, não carnalmente. É amadurecer, é crescer, é se dispor a frutificar. Porque ele já tem o poder do Espírito Santo. A igreja tem pelo Espírito Santo o mesmo poder que Jesus tem. A mesma autoridade que ele recebeu do Pai. É o corpo de Jesus real nesse mundo. Que se move, a gente precisa se mover e realiza a obra de Jesus, de anunciar o amor do Pai, de levar salvação e de glorificá-lo. E para concluir o pensamento, irmãos, eu penso que nós temos pouca consciência desse poder. Se tivéssemos em maior intensidade e clareza, o impacto que nós causaríamos nesse mundo seria muito maior do que já é. Então, o que eu quero, irmãos, deixar com os irmãos e comigo, vou refletir dessa palavra, é busque essa capacidade e o poder que o Espírito Santo dá. Vamos, como povo de Deus, nos unir como corpo e ganhar esse mundo antes que Jesus volte. O inferno está furioso. Satanás não se cansa. Ele está ao redor e ele quer destruir a igreja, porque ele sabe que se ele destruir a igreja, ele anula a missão de Jesus de salvar vidas. Então, irmãos, olhe para a igreja de Jesus. Olhe para a igreja com o mesmo amor que Jesus olha para ela. Nós não somos independentes. Paulo mostrou isso claramente para a gente, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos interdependentes. A vida de um depende da vida do outro. Então vamos cuidar do povo de Deus, mas vamos encorajá-lo a realizar a missão. Por quê? Porque não nos falta autoridade, irmãos. Não nos falta poder. Não nos falta objetivo. Então, igreja é essência. Vamos assumir o poder que Deus nos deu. Está na hora, irmãos, de multiplicar. Está na hora de ter vidas para Jesus. Vamos pedir a Deus discernimento no meio desse caos, dessa pandemia miserável aí. Para que Deus nos dê a capacidade de pensar com a mente de Jesus. E usar estratégias de Jesus para ganhar vidas para Jesus.
Não vamos deixar que as barreiras que se impõem para nós ou sobre nós nos impeça de fazer aquilo que Jesus começou a fazer e nos entregou. Eu quero que você se sinta desafiado essa manhã. Que você seja chamado. Olhar ao teu redor e dizer assim: eu não posso me acomodar porque eu tenho uma missão. E eu vou cumpri-la. Porque eu tenho poder, tenho capacidade, tenho autoridade. A autoridade, poder e a capacidade do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de extrema bondade. O Senhor nos amou, nos buscou, nos salvou na cruz, nos fez parte do teu corpo, do corpo de Cristo, nos deu a capacidade, nos deu a unção do teu Espírito, nos deu a missão, deixou tudo tão claro, Senhor, deixou tudo tão evidente, Pai. Nós queremos, Pai, nessa hora te agradecer por isso, te agradecer porque a tua palavra renova em nós este encorajamento de sermos um corpo poderoso, o corpo de Jesus. Dá-nos, Deus, uma consciência muito grande do teu amor, porque aquilo que o Senhor fez na cruz por nós não pode ser à toa, Senhor. Dá-nos, Deus, o amor que o Senhor demonstrou ali na cruz, esse amor em direção aos outros que ainda não o conhecem. Faz com que a gente tenha olhos do Senhor, mente do Senhor, decisões do Senhor, e traz sobre a tua igreja local a unidade do Espírito que nós precisamos, para que juntos nós cumpramos o mandato que o Senhor nos deu. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre o restante deste domingo, Senhor, em nome